tantos ministros estão abandonando seus cargos? A saúde está acabando com a economia? Essas são duas perguntas decorrentes da situação atual da saúde. O governo precisa decidir como ele irá enfrentar a nova pandemia do coronavírus. Para o presidente Bolsonaro, a quarentena deve ser apenas para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, para assim não prejudicar demais a economia. O vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar. Preservar os idosos. Preservar aqueles que têm problema de saúde. Mas nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Também deveria ser usada um medicamento chamado cloroquina, o qual deveria tratar das vítimas do coronavírus. Mesmo ainda não tendo sido provada a eficácia do medicamento contra a Covid-19. Porém, para Mandetta, ex-ministro da Saúde, a quarentena deve ser para todos, independentemente de terem mais chances de ocorrer complicações no tratamento da doença. E o uso da cloroquina deveria ser proibido, já que ainda não foi comprovada sua eficácia. As opiniões distintas geraram um conflito, no qual resulta com Mandetta abandonando seu cargo de ministro por conta própria. No mais é agradecer a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer, uma honra para mim como brasileiro servir o meu país, a minha nação, até o dia de hoje como ministro. Mas nesse minuto seguinte, podem ter certeza que como cidadão trabalharei em dobro pelo meu país, pela nação brasileira. Muito obrigado equipe do Ministério da Saúde. Bolsonaro confrontou muitos estados e cidades em relação ao isolamento social. Ele dizia que eles deveriam afrouxá-lo. Muitos desses estados e municípios não concordaram com tal ponto de vista e continuaram a manter a quarentena. Isso gerou um conflito no qual o Poder Judiciário teve de intervir. Ficou decidido que os governantes poderiam decidir por conta própria o que era melhor para os seus estados e municípios em relação à flexibilização da quarentena. Bolsonaro foi o segundo governo a ter mais demissões de ministros em um único ano, ficando atrás apenas do governo de Dilma Rousseff, tendo 9 trocas de ministros durante esse período. Os ministros que abandonaram o governo Bolsonaro neste ano foram Sérgio Moro, Nelson Teich, Luiz Henrique Mandetta, Oscar Terra e Gustavo Canuto. Todos deixaram o governo por motivos parecidos, os quais são não concordar com as opiniões do atual presidente da República. Sérgio Moro abandonou o governo principalmente por conta de uma reunião que ocorreu entre os políticos, na qual a forma dos envolvidos falar deixava Moro desconfortável. Nessa mesma reunião, o ministro da Educação faz comentários xenofóbicos contra os índios. Que se for à esquerda, uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia, 8 anos por homofobia. Ele inventa o racismo, como inventaram agora por Von Traub. Desculpa usar o Von Traub pode falar do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Bem, a primeira questão do plano ali foi apresentado, fica aqui o registro do meu elogio, certo que ele tem que ser preenchido aí nos detalhes, existem as questões econômicas, resolvidas através do Ministério da Economia, ser trabalhado também com as outras áreas econômicas. Só faria uma sugestão aqui, ministro, se pudesse colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à segurança pública e a controle da corrupção. Com a flexibilização da quarentena em São Paulo, o número de mortes subiu. Alguns especialistas observaram que, além das mortes aumentarem, a flexibilização da quarentena precoce pode trazer também problemas econômicos futuros. Esses especialistas afirmam que diminuir o nível
de isolamento social também trará lucros momentâneos. Suas pesquisas foram feitas em cima do surto da gripe espanhola, que ocorreu há um século atrás. Mas é aí que vem a questão. Como podemos nos cuidar, em casa, diante de toda essa situação? Mantenha uma rotina. Muitas vezes nos sentimos sem tempo para os nossos caprichos, mas se montarmos um horário específico para fazer as nossas coisas, vai ser benéfico para nos concentrarmos em nós mesmos. E assim, promovendo o bem-estar. Controle seu estresse. Tente minimizar as atividades que você sabe que são promotoras do estresse. E quando não for possível, mude suas atitudes diante dela. A melhor maneira de se cuidar, segundo psicólogos, é ter uma informação adequada. Ou seja, pesquise na internet sobre essa doença. Descubra o que fazer caso a contraia. Encare de fato como é esse conceito. E pesquise quais são as possíveis saídas para essa situação. Como está a sua saúde mental? Uma pergunta tão fácil de ser respondida, mas ao mesmo tempo tão difícil, não é mesmo? Saúde mental é algo que se discute há vários anos, mas nesses tempos de pandemia e de distanciamento social, você com certeza já deve ter ouvido falar disso na TV. Mas já parou para pensar e refletir sobre os seus sentimentos ideais? A causa da depressão e da ansiedade, por exemplo, vem como resultado do trabalho excessivo, principalmente agora que a maioria da população está trabalhando em casa, sem ver pessoas e sem ter ânimo para fazer algo, causando ansiedade. Também tem o preconceito, levando muitas pessoas à depressão e possivelmente ao suicídio. Como a saúde mental está no corpo e no meio, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condições de atuar, mas não faz. Infelizmente, quando alguém quer cuidar de sua saúde mental, é visto como fraco ou descontrolado. Justamente pelo preconceito e julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtornos mentais. No caso de crianças, então, a família se sente muito culpada e exposta. Por motivos assim, que pessoas preferem sofrer com ansiedade e depressão ao invés de ir ao psicólogo e pôr seus pensamentos em controle. Com a repórter Raika Tamara, veremos alguns relatos de pessoas que sofrem de ansiedade. A nossa primeira pessoa se chama Clara Baweb. Ela tem 25 anos e descobriu que pode assumir o controle da situação. Com 13 para 14 anos, Clara e seu irmão foram expostos a ameaças de um rapaz esquizofrênico. 3 meses depois, Clara começou a sentir insônias e dores no peito. Hoje, 5 anos depois, Clara se encontra em um melhor estado físico e mental. Michele Melão tem 30 anos. Ela acha que cuidar da ansiedade é cuidar da saúde. Ela acha que esse transtorno atrapalha demais na vida da pessoa que o possui. Também cita que tem pressão alta e ansiedade potencializada, e que a maioria dos seus sintomas são apertos no peito, mãos gélidas e falta de ar. Michele vem se consultando há 1 ano. Não está totalmente recuperada, mas vê grande progresso em seu estado mental. Essas e várias outras pessoas passam por essas dificuldades, mas depois de se tratarem, percebem grande melhora em seu estado mental e físico. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou o crescimento de número de casos de depressão em quase 50% e ansiedade em 80% desde o início na quarentena no Brasil. A pesquisa mostrou que as mulheres estão mais propensas a sofrer com esse estresse e ansiedade durante o isolamento social, em especial as que precisam sair de casa para trabalhar, as que têm doenças pré-existentes e são sedentárias. A partir disso, iremos listar algumas das atividades benéficas para a nossa sanidade mental. Durma melhor. Dormir é um processo biológico necessário para a manutenção da nossa saúde mental e física. Mas e como diminuir a nossa ansiedade nas condições em que estamos, sem consultar nenhum profissional da área psicológica?
Não feche os olhos. Não buscar por ajuda contribui ao agravamento do estado emocional. Agora falando de ciência de saúde dentro do nosso querido país, mais especificamente do Covid-19, os casos estão aumentando e não temos certeza se eles irão começar a diminuir ou não. Porém, a OMS, Organização Mundial da Saúde, acredita que o Brasil ainda irá alcançar seu pico de casos do novo coronavírus. Já temos mais de 1.100.000 casos confirmados e aproximadamente 60.000 mortes, sendo que o estado com maior número de casos e óbitos é São Paulo. Lembrem-se, a recomendação de ficar em casa, sempre que possível, ainda está de pé e deverá continuar dessa forma por um bom tempo. É de extrema importância para a saúde de todos que vocês cumpram a quarentena. Temos cerca de 800.000 pessoas curadas do Covid-19 no Brasil. Por enquanto, não existe terapia ou medicamento autorizados pelos médicos da OMS para serem usados no tratamento. As atuais abordagens baseiam-se em controlar os sintomas, prevenir infecções e tentar evitar ao máximo o avanço da doença usando fármacos já conhecidos e usados para outras doenças. Recentemente tivemos a polêmica da cloroquina, na qual os governos de alguns países afirmavam que tal medicamento causava muitos efeitos colaterais nos pacientes, porém nada é confirmado. Recentemente, a Universidade Inglesa Imperial College London elaborou uma pesquisa que mostra que pessoas que têm excesso de hormônios do cortisol no sangue, o qual é relacionado ao estresse, têm mais chance de serem mortas pelo coronavírus. Nessa última terça-feira, 23 de junho de 2020, uma empresa brasileira chamada Nanox, já especializada no desenvolvimento de tecidos antibacterianos e fungicidas, conseguiu criar um tecido que pode combater o novo coronavírus. O tecido é composto pela mistura de poliéster e algodão e 2 tipos de micropartículas de prata adicionadas por meio de pad dry cure. João Dória, governador do estado de São Paulo, conseguiu 12 centros clínicos voluntários para testar uma vacina criada por uma pesquisadora chinesa. Essa vacina será testada em 9.000 voluntários em diversos estados, sendo ele São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Esse projeto será coordenado pelo Instituto Butantan. Logo, os critérios para se voluntariar serão disponibilizados, porém, para isso acontecer, é necessário que a Anvisa aprove, algo que ainda não aconteceu, mas o governador João Dória afirma que eles ganharão tal aprovação. Essa vacina é considerada uma das mais promissoras do mundo, apesar de ainda estar em fase de testes. Aparentemente, vão ser disponibilizadas 60.000 doses para o Brasil. E essas são inicialmente produzidas na China, mas o Instituto Butantan realizará o desenvolvimento final da vacinação. Um grupo de cientistas está investigando a relação do Covid-19 com o aparecimento de diabetes do tipo 1. De acordo com as pesquisas, o coronavírus pode danificar as células que produzem insulina. Pessoas diabéticas não são mais propensas a adquirir a doença às pessoas normais. Mas, caso elas peguem o Covid-19, o risco de morte ou de graves complicações é maior. Porém, os portadores de diabetes, que controlam regularmente a doença, o risco de ficar gravemente doente é quase a mesma da população em geral. Para pessoas que portam a doença e não controlam, as chances de ficar em situação grave por culpa do Covid são muito altas. É bom lembrarmos que as pesquisas foram realizadas no dia 2/7 de 2020. Então, certas informações podem estar desatualizadas. Não é novidade para ninguém que, para tentar conter o avanço da doença Covid-19, foram paralisadas o comércio, educação, cultura ou qualquer serviço presencial. Mas você sabe os impactos futuros que a pandemia causará na economia? Na China, onde o surto começou, e embora a maior parte das atividades já tenham sido retomadas, o PIB caiu 6,8% no primeiro trimestre
na primeira contratação de 1992. Quando dados trimestrais oficiais do PIB começaram a ser publicados no país. O euro teve a maior baixa desde 1995. A Organização Mundial do Comércio prevê que o comércio global recuará em até 32% este ano. Houve simultaneamente um choque de oferta, por meio da quebra de cadeias globais de produção e de demanda, com as famílias parando de consumir ou comprando menos, seja por queda da renda ou por medo de recessão. A pandemia do coronavírus vai levar a economia mundial a registrar em 2020 o pior desenvolvimento desde a Grande Depressão de 1929, segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI. O órgão passou a estimar que o Produto Interno Bruto, o PIB global, deve ser diminuído em 3% neste ano. A projeção do FMI é a de que os países mais ricos tenham uma retração na atividade de 6,1%, enquanto as atividades dos países emergentes e das economias em desenvolvimento devem recuar 1%. Como já sabemos, a economia mundial está caindo e provavelmente irá cair ainda mais. Mas quais as áreas foram mais afetadas? As companhias aéreas, empresas do setor turístico, tecnologia e automotiva foram os setores do comércio que tiveram as ações mais prejudicadas. Em março, a guerra do petróleo, na qual os dois maiores produtores de petróleo do mundo, a Rússia e a Arábia Saudita, se unem para criar um tipo de monopólio na área do petróleo. Eles decidem paralisar a produção, assim supervalorizando o preço do petróleo para o mundo inteiro. O motivo disso seria a pandemia do coronavírus. Recentemente, a produção de petróleo foi retomada com a força máxima, o que deixou o preço do petróleo baixo demais. As maiores empresas avisam seus acionistas que suas metas não podem ser cumpridas devido ao isolamento social. No Brasil, a Petrobras reduziu os investimentos previstos para 2020. No primeiro trimestre, a estatal registrou prejuízo de 48 bilhões e meio, o maior já registrado por uma empresa de capital aberto desde a implementação do Plano Real. As interrupções na atividade econômica e as incertezas sobre o futuro também provocaram abalos no mercado brasileiro. O dólar subiu pela primeira vez na história o patamar de R$ 5,90. Só em março, as empresas listadas na Bolsa perderam 1,1 trilhão em valor de mercado. As preocupações em torno dos impactos do coronavírus têm pesado nas revisões para o baixo nas projeções para o crescimento da economia brasileira em 2020. O mercado brasileiro passou a estimar retração de 5,85% do PIB em 2020, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. E diversos bancos e consultorias avaliam que o país corre o risco de enfrentar uma nova recessão. Já o FMI prevê queda de 5,3% do PIB do Brasil neste ano. A pandemia também tem colocado mais brasileiros nas estatísticas de desemprego. A economia brasileira fechou 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de março e abril, segundo os dados do Ministério da Economia. Hello, let's present the war forecast for the next few decades. The war in Brazil should be war with a gradual and variable increase in the temperature average. In all regions of the country between 1.6 to 2,100. During the same period, rainfall with also decreasing most for north and northwest regions. In the south and southwest regions, on the one hand, there will be an increase in rainfall levels. Projects of water changes that will happen in the 6 different biomes. Water change associated with global change compressing the biome in the long term. Cerrado. The temperature shall increase between
5, Ken 5.5. The range with the crescent between 35% and 45%. In the northwest point, there should be a crescent between 0.5 and 14. And crescent in rainfall levels between 10% and 35%. Mitigation. More energy efficient technology innovation policies to encourage those renovation will be needed. Audio Jungle. Nesse período de distanciamento social, a venda de livros teve um grande crescimento em vários países de todo o mundo. Medidas tomadas por diversas editoras têm auxiliado nesse crescimento, e também com as tags Leia em Casa e Juntos pela Leitura, que foram levantadas por editores envolvidos em atividades de isolamento e quarentena. A diretora da empresa, Julie Mackey, disse em uma entrevista recente ao portal Publish News que desde março, empresas como Scribd estão usando suas plataformas digitais como forma de compartilhar documentos como e-books, trabalhos de pesquisa e apresentações de slides, e que centenas de novas assinaturas já foram obtidas. No entanto, após a distribuição gratuita de audiolivros para crianças e adultos, o recém-chegado Brazilian Outbooks baixou cerca de 67 mil novas cópias em apenas uma semana. A editora HarperCollins compartilhou tutoriais de como comprar, baixar e ler e-books. Já a Companhia das Letras e a editora Leia, a LIPM, adotaram ações mais ousadas, oferecendo obras famosas de grandes escritores e até mesmo lançando-as gratuitamente. Para quem deseja aproveitar essas oportunidades, basta seguir essas contas e outras contas de editores no Instagram. Mas para aqueles que pensam que apenas e-books e audiobooks que fazem parte do mundo literário estão errados, a Prefeitura do Rio abriu o canal Sala de Aula SME Carioca, que lançou uma série de vídeos em 14 de abril para comemorar obras literárias feitas para crianças, que podem ser usadas para famílias por meio do aplicativo de pesquisa SME Carioca 2020 Eventos e YouTube. As lives também têm estimulado bastante nossos seguidores a ler mais. Começamos com bate-papos entre editores e autores e ainda teremos uma programação com outros profissionais envolvidos no processo editorial, como tradutores e ilustradores. A venda dos livros cresceu 20% na última semana e certamente é um reflexo das ações que as editoras estão criando para passar por esse período, afirma Mauro Palermo, diretor da Globo News, em abril de 2020. O livro tem sido um grande companheiro para muitas pessoas nesse tempo de crise mundial. Por isso, estamos desenvolvendo diversas atividades de incentivo à leitura, como o programa Assistindo Livro e Ouvindo Livros, que são indicações de e-books para adultos e crianças, quizzes e desafios para leitores, contações de histórias, oficinas de ilustrações e brincadeiras musicais com um grupo de musicalização Tatu Cantacá, entre outras atividades. Conclui Júlia Cadernas, coordenadora de programações de espaço. Outra coisa que teve seu aumento durante a quarentena foram as assinaturas de serviços de streamings. Sem poder sair de casa, o número de usuários que as plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Spotify aumentou, o que também promoveu o uso de dados da internet. No primeiro trimestre de 2020, a base de clientes da Netflix havia crescido 16 milhões. Uma das principais razões para esse aumento foi o isolamento social. Como as pessoas têm mais tempo em casa, começam a procurar mais serviços de streaming para gastar o seu tempo. Com novas assinaturas, a empresa possui 182,9 milhões de usuários em todo o mundo. Entre a Europa e o Oriente Médio, 7 milhões de novos usuários foram registrados. Na América Latina, os serviços de streaming adicionaram 2,9 milhões de novos usuários e na Ásia, 3,9 milhões.
Na região mais competitiva da Netflix, na América do Norte, a empresa registrou 2,3 milhões de novos usuários por serviços. The cancellation of Indian Wells or the yearly closure of Brazilian Volleyball Super League are examples of operations that have high costs and will no longer have revenues. And it relies on external actions like on associations and federations to help reduce the financial impact on people and in some way on the organizers. The larger competitions that were postponed to 2021 tend to have minor losses. An example is the Euro 2020, the continental football competition between national teams. It is impossible to obtain how much each venue invested, but based on studies realized by the prefectures of Bilbao and Dublin, which indicated the economic impact of the competition on their countries, we prepared an exercise of what will be the total impact of the competition as shown in the screen. As an impact on each city, considering the relevance of the matches, where they will be played and how many will be played, in sum, the continental competition of European football teams should move around 2.71 billion euros in the 12 venues. Considering hotels, international transport, food, tours, shopping, air transporting, and expenses and tickets, well, naturally, these figures will not be wasted. The facilities will remain available and the expenses are postponed until next year. The greatest impacts at this time are associated with the temporary jobs that the movement of people would generate, but which are included in the bill. In any case, people will no longer come and move savings. Now, let's talk about the Olympics. A major competition that has been postponed to 2021 was the Tokyo Olympics. Well, here, unlike the Euro 2020 competition model, the impact is all in one place and tend to be a lot more sensitive. The Japanese Olympic Committee reported that between 2013 and 2020, the country invested about $13.4 billion in sports facilities and in the reformulation of infrastructure, construction of hotels, and general improvement of the country. This is not a small amount of money, but the fact is that the impact of these investments were already being absorbed and felt in the evolution of the country's GDP over time. Everything without considering the impacts related to TV broadcasts and the actions of the sponsors. TV moves around $4.2 billion in broadcast rights out of an estimated $5.7 billion in commercial income from the game.